Olá, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Talvez você não vai ver agora nesse momento, mas eu quero que você abra o seu coração. Nesses últimos tempos na minha vida, eu tenho meditado na palavra de Deus. E uma palavra que tem queimado no meu coração é a perseverança. O poder de perseverar. Mas a perseverança, muitas vezes é confundida, com você se esforçar o máximo para não desistir. Mas na palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus nos apontam para um lado oposto. É a mesma coisa quando você compara a lei e os mandamentos e a graça divina, a graça de Deus. São inversos. E eu quero falar aqui sobre o poder da perseverança quando nós estamos no descanso. Então, a verdadeira força do perseverar não está no quanto nós resistimos à pressão, mas no quanto nós confiamos. No quanto você tem confiado no Senhor é a base sólida para que você venha, de fato, perseverar, encontrar forças para perseverar. Eu quero iniciar falando que existe um mito, muitas vezes, que nós levamos da vida natural para a vida espiritual. E a vida espiritual, ela se sobressai muitas vezes. Então, o mito é que perseverar é quando você insiste, você usa de todas as suas forças até se esgotar para que algo aconteça. Mas a perseverança bíblica não tem como base isso. O que eu quero ensinar, que eu quero compartilhar nesse momento, é a base sólida que vai te levar a perseverar. Você já parou para pensar quantas vezes você enxergou que é importante perseverar em algo? E eu estava numa reunião de célula recentemente, eu percebi que a grande maioria dos irmãos tem problema com isso. Desiste no meio do caminho, começa um processo e logo para. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, se você de fato enxerga que é uma necessidade na sua vida. A verdadeira perseverança que a palavra de Deus nos ensina é que não é por força, nem pelo poder, mas é pelo Espírito. É o Espírito que governa. É o Espírito que nos leva a perseverar. É o Espírito que nos sustenta em meio às pressões. É através dele. E muitas vezes nós nos apoiamos na força do nosso braço. Seja sincero, quantas vezes nós deixamos de confiar e passamos a nos esforçar por nós mesmos? Mas não é a vontade de Deus. Obviamente, nós devemos agir, nós devemos nos mover, mas sempre confiando no Senhor, sempre confiando na força que nos sustenta, que é o Senhor. E eu quero falar aqui que muitas vezes nós tentamos fabricar um milagre. Não sei se você tem uma forte necessidade de viver um milagre hoje na sua vida, mas eu quero te ensinar o caminho. Primeiro eu vou falar como normalmente as pessoas tentam fabricar esse milagre. E a fabricação é de inculcar na sua mente que você não pode desistir. Então, você decide, fala, não posso desistir, vou me esforçar, não vou parar. E aí, qual que é o resultado muitas vezes disso? É o esgotamento, é o cansaço, é você se sentir fadigado. Isso vai sugando a sua fé, vai perdendo a esperança do amanhã melhor. E aí que vem o fim, realmente, do esforço próprio, do esforço na carne, que é a frustração. Agora veja bem, quantas coisas nós começamos em nossa vida e que resulta em frustração, em que resulta naquela velha frase: eu acho que isso não é vontade de Deus, eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu tenho que aceitar a minha realidade hoje. Mas eu quero liberar uma palavra na sua vida nesse momento. Deus tem o melhor para você. Deus sempre tem o melhor. E se Deus plantou uma semente de esperança no seu coração, certamente é porque Deus ele quer fazer algo na sua vida. E a verdadeira perseverança não é medida pela capacidade de você lutar. Escute bem no que eu estou falando. A perseverança não está ligada com quanto você pode lutar, mas é pela sua capacidade de confiar. Você já parou para pensar em vários momentos da sua vida o quanto você tem confiado no Senhor? Sabe, a confiança nos leva à leveza, ao descanso, a tirar o fardo das nossas costas e depositar naquele que é poderoso para sustentar, que é o nosso Senhor. O Senhor, ele mesmo disse: depositai aos meus pés esse fardo pesado que você tem carregado.
porque o meu fardo é leve e suave. E é dessa forma que Deus quer te levar a viver. Deus quer te levar a viver a perseverança bíblica, que é a perseverança no descanso. E sabe, eu quero fazer uma breve ilustração aqui de uma grande mulher de Deus, que é chamada de Ruth. Veja bem, olha o que diz na palavra de Deus. Ruth 2,12. O Senhor te retribua o que fizeste, e te seja concedido pleno galardão, sob cujas asas te viesses a abrigar. Percebe? Ruth foi uma mulher que perseverou. E a vitória dela não está ligada no quanto ela trabalhou no campo, mas a vitória dela foi no quanto ela confiou no Senhor. Ela tinha todas as credenciais daquele que não merecia a bênção de Deus. Ela era estrangeira, ela era viúva, né? Ela não tinha direitos aparentes dos judeus, dos filhos de Deus daquela época. Mas mesmo assim ela decidiu confiar no Senhor. Ela decidiu seguir Noemi, ela decidiu confiar na mulher de Deus, no povo de Deus, né? Em viver em comunhão, viver associado ao Senhor. E ela colheu bênção sobre a sua vida. Sabe, às vezes o que está faltando na minha e na sua vida simplesmente é confiar. Confiar no Senhor. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para as dificuldades, não olhar para a sua debilidade, mas simplesmente confiar. Essa é a verdadeira perseverança, quando você não olha para si mesmo, para o seu esforço, para as suas habilidades, mas você olha para aquele que é poderoso para fazer, que é o nosso Senhor. E Ruth é um perfeito exemplo de alguém que perseverou e conquistou, mas os olhos dela estavam debaixo das asas do Senhor. A posição que ela decidiu viver é estar debaixo da cobertura de Deus, debaixo do descanso do Senhor. Então, em todas as adversidades que ela passou, ela sempre estava buscando o quê? O Senhor. Onde estava o Senhor? Então Deus, veja bem o que eu vou falar, que é muito importante, a gente já está caminhando para o fim. Nós servimos a um Deus que tem prazer em te abençoar. Grave bem o que eu estou falando para você. Deus, a alegria do coração do Pai. Se você é pai ou mãe, se coloque na pessoa de Deus agora. Qual que é o maior prazer do pai diante de um filho? É vê-lo abençoado, é vê-lo feliz, é vê-lo vivendo o propósito, é vê-lo satisfeito. E se nós que somos falhos e pequenos temos esse sentimento tão nobre, que dirá o nosso Pai que é perfeito? Ele tem prazer em te abençoar. E a alegria do coração de Deus é vê-lo tendo êxito, vitória, tendo sucesso em tudo que você fizer. Mas para que muitas coisas aconteçam na minha e na sua vida, é necessário perseverar. Vão haver dificuldades, resistências malignas, pessoas mal intencionadas, uma diversidade de dificuldades. E é necessário você aplicar a perseverança. Mas não a perseverança que a gente aprende aí no mundo, que é você se desgastar ou se esforçar. Mas você deve se posicionar debaixo das asas do Senhor, que é o lugar de descanso e de confiança. Sabe, a pessoa que anda na perseverança natural, ela confia no seu esforço próprio, no seu desempenho, no quanto eu e você possa dar. E aí, a esperança de um pagamento pelo esse esforço. Isso você está andando com base no mérito. Mas nós somos chamados para viver e estar debaixo do favor de Deus. E o favor de Deus é você estar completamente confiado na bondade e na fidelidade dele. Você crê que Deus é fiel? Responda aí no seu coração. Você crê que Deus é fiel? Uma vez que você crê, se apoie nessa fidelidade. Não na sua fidelidade, no quanto você pode fazer, mas no quanto ele quer e pode fazer na sua vida. Isso é perseverar. É você confiar nele. É você descansar nele e você andar conforme a sua perfeita e gloriosa vontade. E eu quero finalizar aqui falando de 3 princípios para você praticar o descanso divino, praticar realmente a perseverança que o Senhor nos chamou para viver. Porque eu não tenho dúvida, se essa mensagem chegou até você, é porque Deus quer te ensinar um caminho glorioso, que é um caminho daquele que persevera e alcança a promessa. Persevera e tem uma vida vitoriosa. Primeiro ponto, nós precisamos mudar o foco. Mas Edson, como que eu posso mudar o foco? É você parar de olhar para si mesmo e olhar para o Senhor. Olhe para aquele que é poderoso para fazer. Sabe, diante de uma circunstância, ao invés de você medir o quanto você pode fazer, você olha para ele e fala, ele pode fazer. Ele é capaz de fazer. Ele é poderoso para fazer. Ele é bondoso para fazer. Isso muda tudo. O segundo aspecto, o segundo princípio
É você permanecer descansado ativamente. Sabe? A insegurança, a ansiedade, a aflição pode tentar tomar o seu coração, te desgastar, né? Tentar paralisar algo na sua vida, mas você sempre tem que se lembrar: eu estou debaixo das asas do meu Senhor, um lugar de descanso, um lugar de suprimento e lugar de vitória. Esta posição você deve sempre trazer à memória, porque quando você traz à memória, sua alma descansa e flui a vida de Deus sobre ti. E o terceiro ponto que eu quero finalizar aqui é a comunhão. Sabe, existe um ditado que quando você quer chegar rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ter um resultado grandioso, você precisa ir acompanhado. Você precisa de pessoas. Nós somos feitos, criados para viver em comunhão. Comunhão vertical com Deus e horizontal com as pessoas. Então, a palavra que eu quero te dar aqui, por fim, é: esteja junto com pessoas que sonham os sonhos de Deus. Esteja em comunhão com pessoas que andam debaixo do mesmo princípio que você. Sabe? Não tem como obter uma vida vitoriosa se você anda com pessoas incrédulas. Anda com pessoas que vão sempre te desmotivar, sempre tirar o seu foco. Obviamente, a gente não pode ignorar pessoas queridas que muitas vezes estão passando por dificuldades. Mas a palavra que eu tenho para você, né, nesse momento é: ande com pessoas que vão te levar mais próximo de Deus, que vão te levar a meditar na palavra de Deus, que vão te levar a viver a vida que Deus tem para você. Porque certamente, quando você estiver em comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, nada vai poder te deter. Você será imbatível. Deus te chamou para uma vida vitoriosa, uma vida onde Ele vai te recompensar, onde Ele vai te abençoar. Essa é a vida que Deus te chamou para viver, não tenho dúvidas. Ah, Edson, mas você não sabe, não conhece a minha história. Eu não preciso conhecer. Eu conheço um Deus poderoso, santo e grandioso que quer te abençoar. Então, eu quero finalizar agora com uma oração. Se você percebe que você precisa do toque do Senhor, que você precisa realmente perseverar em algumas áreas da sua vida, eu queria que você se voltasse por seu coração, que eu vou fazer uma breve oração. Pai, no nome do Senhor Jesus, primeiramente eu quero te louvar, Pai, porque é um privilégio compartilhar da tua palavra, compartilhar da verdade do evangelho e a graça de Deus. No nome do Senhor Jesus, que essa mensagem possa alcançar corações, conectar com propósitos e levar pessoas a crer que são filhos, amados, foram escolhidos e devem viver de fato uma vida debaixo do descanso e do favor do Senhor. Eu oro no nome do Senhor Jesus, declarando, Pai, que vidas serão transformadas, serão despertadas a verdadeira identidade de filho, identidade daquele que o Senhor chamou para uma vida vitoriosa e uma vida cheia de perseveranças, onde vai resultar realmente numa vida exitosa debaixo do Senhor, no nome do Senhor Jesus.